Muito obrigado por assistir a este curto vídeo sobre a pergunta mais importante que podemos fazer, e isso é: onde vou passar a eternidade? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Sabe, a Bíblia diz que podemos realmente saber. Em João 1, capítulo 5, versículo 13, deixe-me ler isto. Aqui diz: estas coisas, a palavra de Deus. Escrevi para vocês que acreditam no nome do Filho de Deus, aqui diz, para que vocês possam saber que vocês tenham a vida eterna, para que possais crer no nome do Filho de Deus. Deus diz que a Bíblia foi nos dada para que possamos conhecer a resposta para essa pergunta muito importante. Vou para o céu quando eu morrer. Basicamente, há 4 coisas que precisamos entender. E posso dizer, antes de tudo, nossa fé deve estar no inalterável. Palavra de Deus. Posso dizer o que eu acredito sobre ir para o céu, mas isso não significa nada a menos que Deus diga a mesma coisa. É Deus quem é a autoridade final em todas as coisas eternas. E Deus diz que podemos saber com certeza que estamos indo para o céu. E deixe-me compartilhar com você o que a Bíblia diz. Primeiro de tudo, precisamos entender qual é a nossa condição diante de Deus. E Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum só. Aquela palavra justa, ali é a palavra perfeita. Deus diz que ninguém é perfeito, eu sei que não sou perfeito. E adivinha o que? Você também não é perfeito. E o motivo de não sermos perfeitos é porque no versículo 23 do mesmo capítulo, Deus diz: e ficam aquém da glória de Deus. Há uma coisa que todos nós temos em comum. Eu não sei quem está assistindo este vídeo, qual nacionalidade, de onde você veio, sua origem e tudo mais, mas há uma coisa que todos nós temos em comum. Aos olhos de Deus somos fiéis. Todos somos pecadores e ninguém precisa me convencer disso. Eu sei que sou um pecador. É por isso que Deus diz que nenhum de nós é justo. Ninguém é perfeito. Isso é a primeira coisa que precisamos entender se quisermos ir para o céu. Em primeiro lugar, aos olhos de Deus, ninguém é digno. Agora, a má notícia sobre não ser perfeito é que há uma penalidade para isso. Há uma consequência. Deus diz, pois o salário do pecado é a morte. Deus diz, o que eu devo pelo meu pecado é a morte. Eu digo, bem, você sabe, isso não é tão ruim. Então eu apenas morro, sou enterrado na cova e é isso. O único problema com isso é que todos nós devemos viver em algum lugar para sempre. E essa morte que a Bíblia fala não é apenas ser enterrado em um túmulo. Na verdade, é um lugar eterno. A Bíblia chama-o de lago da vida. No livro do Apocalipse, Deus diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vê, Deus diz, porque não sou perfeito, porque sou um pecador, eu mereço ser penalizado. A consequência do pecado é a morte. Eu mereço ir para o inferno e ficar no inferno para sempre. Essa é a má notícia. Então, se vamos para o céu, precisamos primeiro perceber que existe uma má notícia. A má notícia é antes de Deus, que é justo, o único que é perfeito. Todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, merecemos morrer e ir para o inferno. E adivinha? Uma vez que estamos lá para sempre. Não há como escapar do inferno. Mas há boas notícias. Deus diz que há 2000 anos alguém nasceu aqui na terra, alguém muito especial. Seu nome era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Então, e o motivo pelo qual ele veio, a Bíblia diz, ele veio para morrer pelos nossos pecados. No livro de Romanos, a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Veja, Jesus, que é Deus, não precisava que ninguém pagasse pelos seus pecados. Ele não tinha nenhum, mas ele veio para que pudesse pagar pelos nossos pecados, porque somos pecadores. Então ele viveu uma vida perfeita e foi acusado injustamente de delito, embora fosse inocente. E naquela cruz, a Bíblia diz que o inocente foi punido pelo culpado. A Bíblia diz que ele morreu por mim, o inocente morre pelo pecado. Na cruz há 2000 anos, Deus sabia todos os pecados que íamos cometer. E Deus Pai colocou todos os nossos pecados em seu Filho. Na cruz, Jesus morreu pelos meus pecados. Ele não merecia morrer, eu mereço morrer. E ele assumiu minha penalidade sobre si mesmo. Ele morreu, claro, e foi enterrado. E depois de 3 dias ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, mostrou-nos que o pecado foi pago. Veja, eu não posso pagar pelo meu pecado. A única maneira de pagar pelo meu pecado é morrer e ir para o inferno. E você não pode pagar pelo seu pecado, porque a única penalidade para o pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, diz a Bíblia, morreu por nós. Ele foi enterrado, ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele comprou o dom da vida eterna. Veja, a vida eterna é um presente. Tem uma caneta comigo bem aqui. Então vamos supor que é Natal
E normalmente no Natal damos presentes. E digamos que eu vou te dar um presente, digo que esta caneta é um presente para você no Natal. Mas antes de te dar, tens que me dar 5 primeiro. Isso não é um presente, porque agora você está pagando por isso. Esqueça os $5, sabe? Se você lavar meu carro, então eu lhe darei um presente. Isso não pode ser um presente, porque, novamente, você está trabalhando para mim. Você está fazendo algo por mim. Eu disse, esqueça isso, você não precisa me dar dinheiro, não precisa lavar o carro. Mas, sabe, se você for à igreja, leia sua Bíblia, reze todos os dias e seja bom com seus vizinhos. Eu te darei um presente. Sabe, algumas pessoas diriam, bem, sim, isso seria um presente. Mas, de novo, você tem que perceber que ainda está fazendo algo em troca. Você vê, a Bíblia diz, pois pela graça você é salvo através da fé e não de vocês. É o presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se vanglorie. Eu costumava pensar que se vou para o céu, tenho que fazer certas coisas. Eu tenho que obedecer certas regras. Mas isso não paga pelos meus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A única maneira de pagar pelo meu pecado é morrer, ir para o inferno. É por isso que Jesus teve que morrer aqui. É por isso que ele veio à terra, para que possa ser nosso sacrifício. E quando ele ressuscitou do túmulo, ele comprou a vida eterna para cada um de nós. Agora, aqui está a coisa. Só porque está disponível, isso não significa que seja seu. O dom da vida eterna está disponível para quem o deseja. Mas isso não significa que é seu só porque Jesus pagou por isso. E a maneira de torná-lo seu é simplesmente perguntar, e é assim tão simples. Deus diz que se você estiver disposto a admitir que, você é um pecador, e que você merece morrer e ir para o inferno, e que não há outra maneira de você ir para o céu, não suas obras, sua religião, associação à igreja. Sou batista. Mas ser batista nunca me levará ao céu. Veja, se rejeitarmos todos os outros caminhos para ir ao céu e aceite apenas o caminho que Deus providenciou, Deus diz que te dará vida eterna. Em João 14:6, Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a mentira. Então ele diz, ninguém vem ao Pai, mas por mim. Não há religião, não há igreja, não há quantidade de boas ações que nos levarão ao céu. O único que pode nos levar ao céu é Jesus Cristo, porque há 2000 anos no Calvário. Ele pagou o que você e eu não podemos pagar. Ele morreu para nós. E Deus diz que tudo o que você precisa fazer é me pedir. Sabe, se você me pedir para te dar a vida eterna e colocar sua fé em mim, como seu Salvador, Jesus diz, eu te darei a vida eterna e quando você morrer, você vai para o céu. A maneira de perguntar é Romanos 10:13. A Bíblia diz, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tão simples quanto isso. Uma oração simples e breve, simplesmente peça a Jesus Cristo para ser o seu Salvador e coloque a sua fé somente nele para levá-lo ao céu. Nada mais, ninguém mais, nem mesmo você. Jesus diz, vou te dar esse presente. A propósito, Jesus fez isso porque nos amava. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. A Bíblia diz que ele não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Ele quer você para ir ao céu. Deus diz em João 3,16, pois Deus amou o mundo, que ele deu o seu único filho gerado, que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou tão feliz com esse verso, porque mostra-me que Deus me ama. E quanto Deus me ama, 2000 anos atrás, olhe para trás. Veja aquele na cruz, morrendo. Ele não precisava, a propósito, ele não precisava morrer por mim. Ele me amou tanto que queria morrer por meu pecado. Então eu não preciso ir para o inferno. E se você for do mesmo jeito, diga, você sabe, eu sou um pecador, eu sei disso. Eu mereço ir para o inferno, como diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Mas eu não quero ir para o inferno. E acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único que pode me levar lá, se você for assim. Vou guiar você em uma oração. Não é uma oração mágica, apenas mostra a fé que você tem em Jesus. Nessa oração você dirá algo assim. Querido Jesus, sou um pecador. Mereço morrer e ir para o inferno, mas acredito que você morreu por mim. Por favor, me salve. Me dê vida eterna e me leve para o céu. Quando eu morrer, não confiarei em mais nada além de você. Uma oração como essa, em fé simples, confiando em Cristo, ninguém mais além de Jesus Cristo. Então, se você estiver disposto, ore essa oração. Quero que você abaixe a cabeça neste momento e ore esta oração comigo. Quero que você a diga de coração. Por que você não faz essa oração?
Querido Jesus, eu sei que sou um pecador. Eu mereço morrer e ir para o inferno, mas eu acredito que você morreu por mim. Por favor, me salve e me leve para o céu quando eu morrer. Eu aceito seu presente de vida eterna e confio em você, e apenas você para me levar ao céu. Obrigado, Jesus, por me salvar. Amém. Se você orou essa oração e a disse de coração, isso significa que você está confiando apenas em Jesus. Nada mais, ninguém mais, apenas Jesus. Pegue a promessa de Deus. Para você, Deus diz, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Por causa da fé em Cristo sozinho, temos a vida eterna. Então, por causa disso, quando eu morrer, não vou para o inferno, porque tenho a vida eterna. Eu orei esta oração em 1976, não tenho sido perfeito desde então, mas desde então eu tenho vida eterna e nunca a perderei, porque é vida eterna. Minha salvação não depende das minhas ações. Minha salvação é baseada em Jesus Cristo e na sua veracidade e sua promessa. Ele diz, se você acreditar em mim e confiar em mim, eu te levarei ao céu. Vou te dar vida eterna. É nisso que estou confiando. Eu estou indo para o céu, não porque sou bom. Vou para o céu não porque sou batista. Vou para o céu não porque vivo uma boa vida e tento ser bom para meus vizinhos. Vou para o céu porque percebo que sou um pecador, precisando de um Salvador, e peço a Jesus Cristo que seja meu Salvador. Louve o Senhor por aquele dia. Estou feliz que alguém me mostrou o que a Bíblia diz sobre ir para o céu. Se você não está salvo, gostaria de se salvar hoje. Obrigado por assistir, tenha um bom dia.